Gravando. Então, bom dia a todos. Essa é a sessão de julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, do dia 6. Estão presentes na sessão, eu conduzindo os trabalhos, e também o doutor João Maluf Júnior, né, e também os demais juízes, doutora Luciana Aparecida Lisboa, doutor Eduardo Soares de Mello, doutor Jandir Daleluca, e como representante fiscal, a doutora Maria Cláudia Silveira. Nós temos aqui o patrono que fará a sustentação oral do caso, doutor Piero Monteiro Quintanilha. O caso, eu peço aos colegas que se dirijam ao caso, que é o AIN 4147796, de CROL, Comércio de Equipamentos e Serviços de Manutenção de Eletrônicos Limitada. É de minha relatoria, então eu providenciarei a leitura do relatório e, em seguida, passarei a palavra para o patrono. É um recurso ordinário interposto por CROL, Comércio de Equipamentos e Serviços de Manutenção de Eletrônicos Limitada, em face da decisão proferida pela primeira instância, que julgou procedente o presente aí. São 5 acusações, as 4 primeiras são de falta de pagamento por guia de recolhimentos especiais, devidos até o desembaraço aduaneiro das mercadorias importadas do exterior por diversas empresas, situadas em alguns estados, Rondônia, Alagoas, Rondônia e Alagoas, né? E tidas como importações na modalidade por conta e ordem, né, pela fiscalização. E a quinta acusação é de crédito indevido, também a operação de importação, né, de mercadorias do exterior, né? O contribuinte, em seu recurso, ele apresenta algumas questões, ele apresenta questões de nulidade, né, do AIN, né, por falta de termo circunstanciado do trabalho fiscal, que as operações foram realizadas na modalidade por encomenda, e defende a legitimidade do Estado em que se encontra o destinatário jurídico, né, cita o tema 520 do STF, e defende também a impossibilidade de descaracterização da operação por encomenda, que foi realizada, em tese, foi realizada por parte da fiscalização, né, que considerou como operação na modalidade conta em ordem, né, que os pagamentos da encomendante à importadora ocorreram após a aquisição das mercadorias. Também alega erro de capitulação da multa do item 2, né, devendo ser recapitulado para o 85.2H, e pede a recapitulação da multa do item 1 do AIN para a linha E, do inciso 1 do artigo 85. Essas são as razões do contribuinte. E, em contrarrazões, a representação fiscal pugna pelo desprovimento do recurso. Esse é o relatório, então eu vou passar a palavra para o doutor Piero. Doutor Piero. Bom dia a todos. Bom dia, ilustre relator, ilustres julgadores. Bem, eu vou ser bem sucinto na questão, até em benefício do tempo. A questão nuclear aqui dos autos, basicamente, concentra, em determinar se estamos diante de importação por encomenda ou importação por conta e ordem, para então se aplicar o tema 520 do STF, aonde se determina que a entrada física da mercadoria no estabelecimento importador não é fato determinante para se determinar quem seria o sujeito ativo da relação, ou seja, se o ICMS seria devido para o estado onde está a trading ou o estado onde está localizado o encomendante, independente do trânsito físico pelo estabelecimento da trading. Pois bem, todos os documentos que foram apresentados pelo contribuinte são aptos a determinar que estamos diante de operações realizadas na modalidade importação por encomenda.
DI foi assim classificada, existe uma verdadeira operação de venda, não é uma operação de transferência, não houve nenhum adiantamento por parte da encomendante às tradings, tanto é assim que o próprio auditor fiscal que lançou o auto de infração coleciona uma tabela onde demonstra que todos os pagamentos apenas foram feitos após a operação de venda no mercado interno. A única questão em que se apega tanto o julgador de primeira instância para manter o auto de infração quanto a própria fiscalização é que o fechamento de câmbio, que, note-se, foi realizado pela própria importadora, pela própria trade, nenhum câmbio foi fechado pela encomendante. Esse fechamento de câmbio ocorreu posteriormente à operação de venda no mercado interno. Ora, a operação de câmbio é uma operação em que a encomendante nenhuma ingerência possui, pois na operação por encomenda nós temos duas operações de venda, duas operações de compra e venda. A operação relativa à importação, a compra e venda internacional, que a encomendante nenhuma ingerência tem, tanto que por isso que ela contrata a empresa trading, que vai até o mercado internacional buscar as mercadorias, realiza o contrato, formaliza o contrato e realiza a operação de compra e venda, e a operação de compra e venda no mercado interno. Essa sim, com a relação entre a encomendante e a empresa trading. A operação de fechamento de câmbio é operação totalmente alheia à encomendante. Tanto que, se por qualquer motivo houver um default, ou seja, se a importadora não pagar a exportadora não tem nenhum mecanismo contra a encomendante, já que a encomendante é alheia, a pessoa alheia a sua operação de compra e venda. Se essa operação foi pactuada em 12, 24, 36 vezes, nenhuma relação tem a encomendante com isso. E se apega a essa situação, que apenas demonstra a boa-fé da encomendante, do contribuinte paulista, para, assim, descaracterizar toda a operação de encomenda e concluir que a operação por conta e ordem. Ora, a importação de encomenda não foi realizado com recursos da encomendante, foi realizado com recursos da trading, das empresas trading. O fechamento de câmbio, o momento do pagamento do exportador, nenhuma relação tem com a operação de encomenda em si. Só poderia ser descaracterizado se os pagamentos tivessem sido feitos antes da operação de venda no mercado interno, pela encomendante, ou se a encomendante fechasse o câmbio em si. Isso não ocorreu. Então, descaracterizar todo o liame, todo esse conjunto, esse arcabouço documental que demonstra que a operação foi por encomenda, se apegando ao câmbio, que é uma operação privada em que a encomendante sequer tem ingerência, é trazer para a questão uma exigência que a legislação não trouxe. Não cabe ao intérprete, nesse momento, trazer exigências que não existem na legislação. Em nenhum momento a legislação, a tratar de operação por encomenda, diz que o câmbio tem que ser fechado antes da operação de venda no mercado interno. Essa exigência inexiste. Então, todos os documentos, todo o arcabouço documental, toda a operação foi realizada na modalidade encomenda. Não há nenhum indício apto a concluir que a operação foi realizada na modalidade conta e ordem. E, se na modalidade por encomenda foi realizada, bem, aplica-se o tema 520 do STF, aonde já foi determinado que a entrada física da mercadoria não, como diz a lei complementar, que foi julgado inconstitucional nesse artigo 11, não é essencial para se determinar quem é o contribuinte e, portanto, quem seria quem teria capacidade ativa para exigir o ICMS.
Então, o ICMS devido na importação é devido pela trading ao estado onde ela está localizada, independentemente do trânsito físico. E aplicando-se o tema 520, temos que o auto de infração rui por completo. Tá? Então, a principal questão aqui é se determinar se estamos diante de uma importação por encomenda e ponto e ordem. E, ao entender da encomendante, todos os elementos são aptos a se determinar que estamos diante de uma importação por encomenda e não uma importação por ponto e ordem de terceiros. Assim, requer um contribuinte seja dado provimento ao recurso ordinário para que seja cancelado integralmente o auto de infração. Encerro a sustentação oral e me coloco à disposição para sanar qualquer dúvidas ou qualquer questão que seja necessário. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Piero. Eu vou, então, ler o meu voto. Primeiramente, eu afasto a alegação de nulidade do AIM por falta de termo circunstanciado. A legislação de regência não impõe a necessidade de inclusão de termo circunstanciado dentre as peças que compõem o auto de infração. Além disso, verifica-se que, no caso dos autos, as acusações são claras e estão instruídas com provas que as suportam, não havendo qualquer demonstração de prejuízo por parte da recorrente. De fato, as acusações de falta de pagamento em operações de importação estão claramente descritas nos demonstrativos de folhas 12, 14, 16 e 18/22, em que consta a relação de declarações de importação de que tratam os autos, constando clara explicação sobre o que se trata a acusação, tal como, e aí eu trago entre aspas a descrição, né, naqueles relatórios, naqueles demonstrativos. Além disso, das folhas 32 em diante, a fiscalização junta todos os documentos apresentados pela autuada em resposta à notificação, contendo todas as provas necessárias para suportar a convicção fiscal de que se tratavam de operações de importação na modalidade por conta e ordem terceiro, conforme caput do demonstrativo de folhas 21 acima reproduzido, né? Eu vou, então, ler, né, o que o caput, voltando para aquele termo entre aspas, né? Demonstrativo de cálculo, isso é o que se encontra no caput do demonstrativo de folhas 21 e se repete nos demais demonstrativos, né? Então, a fiscalização fala claramente que se trata aqui de importação das mercadorias constantes nas declarações nas DIs relacionadas, realizadas por uma empresa, e é mais de uma, né? No caso, isso aqui é do demonstrativo de folhas 21, situada no estado tal, em operações realizadas por conta e ordem da empresa autuada, e a ela remetidas diretamente após desembaraço aduaneiro, sem trânsito pelo estabelecimento do importador. Nesse sentido, verifica-se que o contribuinte pôde se defender livremente, compreendendo de forma integral a acusação que lhe foi imposta, não havendo que se falar em qualquer cesseamento de defesa. Portanto, não acolho a alegação de nulidade do AIM. Quanto ao mérito, o contribuinte concentra suas alegações na pretensão de demonstrar que se tratavam de operações de importação por encomenda. Entendo que a razão está com a fiscalização, uma vez que verifico estar plenamente demonstrado tratarem-se de operações de importação por conta e ordem, não logrando a recorrente demonstrar o contrário. De fato, como se pode verificar dos autos, em todas as declarações de importação juntadas das folhas 33 em diante, a autuada CROL Comércio de Equipamentos e Serviços de Manutenção consta como adquirente das mercadorias, o que vai de encontro à pretensão de demonstrar tratar-se de operação na modalidade por encomenda, conforme preceitua a própria instrução normativa da Receita Federal. Em seu artigo 3º diz que considera-se operação por encomenda aquela em que a pessoa jurídica é contratada para promover seu nome com recursos próprios o despacho aduaneiro de importação de mercadoria estrangeira por ela adquirida no exterior, para revenda a encomendante pré-determinado. Então, é a pessoa jurídica que compra a mercadoria, né? E aqui, no caso de todas as DIs, o adquirente da mercadoria né, nas declarações de importação, né, o adquirente das mercadorias é a própria Comércio de Equipamentos, Serviços e Manutenção. Então, esse é um primeiro indício, né, de que realmente não se trata aqui de operação por encomenda. Além disso, tal fato ficou bem demonstrado pela manifestação fiscal de folhas tais
em que o fisco apresenta a cronologia dos eventos que envolvem a importação, tais como a data do pagamento pelo adquirente e a data do contrato de câmbio, em que, na grande maioria dos casos, verifica-se que o pagamento foi efetuado pelo adquirente antes do fechamento do câmbio, fornecendo evidência clara de que as importações foram realizadas com os recursos do cliente. O fechamento do câmbio é quando é feito o pagamento para, abre parênteses, né? É feito o pagamento para o exportador, né? Então, essa cronologia nos leva, então, a um indício de que a importação foi feita com recursos do cliente, né? Então, a par disso, a recorrente não consegue trazer nenhuma prova que possa refutar as simples constatações acima mencionadas, preferindo concentrar seu recurso na alegação de que os pagamentos da encomendante à importadora ocorreram após a aquisição das mercadorias, o que nada relevante acrescenta para demonstrar que se tratavam de operações por encomenda, já que a data de aquisição das mercadorias não é relevante para demonstrar que as importações foram realizadas com recursos da importadora. Por fim, as folhas tais do recurso, a recorrente gasta bastante tinta na tentativa de demonstrar tratar-se de importações por encomenda, mas, em verdade, nada demonstra. O que se verifica é apenas um cabedal de análise de jurisprudência e de legislação, sem abordar uma prova sequer, sem indicar um elemento, uma declaração de importação, uma nota fiscal sequer, sem trazer qualquer planilha ou qualquer outro elemento que pudesse suportar a alegação de tratar-se de importação por encomenda. Nesse sentido, além de haver prova e demonstração suficiente por parte do fisco de que o caso dos autos tratam de modalidade por conta e ordem, o contribuinte nada consegue demonstrar, ficando apenas em alegações estéreis e abstratas, sem analisar ou trazer qualquer elemento de prova que as pudessem suportar. Portanto, está provado nos autos que aqui se trata de importações por conta e ordem de terceiro. Ocorre que o entendimento que vem se consolidando nesta corte, com o qual me alinho, é no sentido de entender, nos casos de importação por conta e ordem, ser devido o imposto ao estado da situação do destinatário físico das mercadorias, no caso, o presente estado de São Paulo. Veja-se trecho do seguinte voto, que resume bem a questão, proferido pela colega da Câmara Superior, na lavra da ilustre juíza doutora Olga Castilho de Arruda, né? Os autos do processo tal. Então, aí eu trago esse julgado, né? E cito outros julgados. Então, em conclusão, a ICMS na importação por conta e ordem é devido ao estado em que se localiza o real importador das mercadorias, destinatário físico das mercadorias. Verifica-se que o contribuinte não se insurge quanto ao mérito da acusação do item 5. Nada obstante, vale dizer, meu entendimento é o de que, quando o contribuinte deixou de recolher ao Estado de São Paulo legítimo sujeito ativo da relação jurídico-tributária decorrente da operação de importação, deixou o contribuinte fazer jus, e aí tem que fazer uma correção, né, ao crédito na entrada em seu estabelecimento da mercadoria. Então, deixou de ter direito, né, ao crédito na entrada em seu estabelecimento das mercadorias referentes a tais operações de importação, vez que lastreado em ICMS não cobrado na etapa anterior. Veja-se o trecho da decisão proferida nos autos do processo tal, na relatoria da doutora Rose Sobral, que põe concisamente a questão. Ela simplesmente diz: não podem ser aceitas notas fiscais emitidas pelo importador capixaba por conta e ordem do autuado, pois o crédito ali constante não foi pago ao Estado de São Paulo. Por essa razão, quanto ao mérito, nego provimento ao recurso. Não tem cabimento a pretensão de ver recapitulada a multa do item 2 para o artigo 85.2H da Lei 6374, uma vez que tal dispositivo trata de infração de transferência de crédito, o que nada tem a ver com estes autos, já que aqui trata-se de falta de pagamento e de crédito indevido. Também não tem qualquer cabimento a pretensão de recapitulação da multa do item 1 para a linha E do inciso 1 do artigo 85, uma vez que tal capitulação destina-se a operações que foram corretamente escrituradas nos livros próprios, ao passo que os presentes autos, as operações de importação, se foram escriturados, o foram tendo como sujeito ativo unidade da federação estranha à regra da sujeição ativa imposta pela legislação, razão pela qual não há que se falar nem em escrituração correta, nem em qualquer escrituração, já que não há nos autos provas por parte da recorrente de que as operações foram sequer escrituradas.
Então, ante o exposto, eu conheço e nego provimento ao recurso ordinário do contribuinte. Eu vou trocar aquela expressão que normalmente é comum em alguns votos antigos, mas eu tenho trocado ela. Eu peço, então, licença aos colegas e já vou, então, abrir os debates. Doutor Jandir. Pois não, doutor João. Inicialmente, bom dia a todos. O tema desse processo é recorrente, né, aqui no TIT, envolvendo a caracterização, né, de operações por conta e ordem, ao invés de por encomenda, né? Eu entendo que o voto acabou abordando com precisão esses pontos, identificando os aspectos que conduzem, né, à conclusão de que se tratou realmente de operações por conta em ordem, pois o efetivo responsável, né, pela importação me parece que foi autuada mesmo. Eu estava até, enquanto o senhor lia o voto, eu estava lendo os contratos, né, juntados, né, das 4 trades, né, aos autos. Esses contratos são aqueles do tipo guarda-chuva, né, eles são genéricos, eles não envolvem, né, na verdade, uma encomenda propriamente dita, né, mas eles acabam se revestindo dos requisitos que me parece são próprios de uma operação por conta e ordem. Eles preveem uma futura operação, diferentemente daqueles contratos em que se já a encomenda, já a especificação da mercadoria, já a tratativa de preço, né? Então, eles remetem a futuros pedidos, ou seja, eles me parecem realmente contratos que, apesar de titulados, né, de contratos de operações por encomenda, eles têm a natureza de operações por conta e ordem mesmo. E nesse ponto, me parece que quem deu causa, então, à operação, à importação, né, foi de fato autuada, né, conforme exatamente como foi, definiu, né, o STF no tema 520, né, quando ele diz o seguinte, né, na importação por conta e ordem de terceiro, a destinatária jurídica é quem dá causa efetiva à operação da importação, ou seja, a parte contratante de prestação de serviço consistente na realização do despacho aduaneiro de mercadoria, em nome próprio por parte da importadora contratada. Então, considerando esses aspectos todos, né, eu acompanho o relator e aproveito para parabenizá-lo pelo voto. Obrigado. Obrigado, doutor Jandir. Doutor Eduardo. Oi, bom dia a todos. Também parabenizo o relator, o presidente, pelo voto. Eu já adianto que eu vou acompanhá-lo, né, principalmente pelas duas observações de que consta das DIs, né, autuada a CRAU como adquirente, e principalmente pelo pagamento, né, por ela tirar do bolso os recursos antes do fechamento do câmbio, ou seja, antes do pagamento para o exportador. Né, como também bem colocado pelo Jandir, a gente tem visto muito acontecer isso no TIT. Né? Então, a análise ela tem que ser muito casuística para também não haver uma descaracterização indevida da natureza da operação, procurando ali de forma tendenciosa classificar como conta e ordem, o que parece que não aconteceu aqui no caso. Né? Então, vou acompanhar o relator, mas só fazendo uma indagação ao presidente, eu fiquei com uma dúvida, mas que não vai influenciar o fato de eu acompanhar o voto. Quando o presidente você coloca que adota o critério do destinatário físico, você está querendo dizer que adota o critério da entrada física ou você está querendo dizer que adota, que considera o destinatário jurídico com a transferência de domínio, de acordo com o tema 520? Eu não sei se eu interpretei um pouquinho errado esse momento do voto, né? Porque imaginei que você dissesse, não, eu adoto o critério destinatário legal, destinatário jurídico. Então, fiquei só com uma pequena dúvida nesse momento do voto, mas é claro que eu entendi todo o contexto e, sobretudo, a análise das provas. O tema 520, ele vai bem ao encontro de uma posição que já vem sendo adotada no TIT, né, há muitos anos, e que é uma posição que eu me convenci ao longo dos anos, né? Inclusive, recentemente, a Câmara Superior julgou contrariamente a essa decisão, a essa posição, né? E eu acho curioso, né? Porque é uma posição, uma jurisprudência que separava a operação por encomenda da operação por conta e ordem, né? Era uma posição do TIT que entendia que na operação por conta e ordem era uma mera relação de trading company, uma mera relação de serviço, né? E mais na operação por encomenda não, havia duas operações, uma de importação e outra de venda, de compra e venda, né? E portanto não se tratava de mera relação, né, de prestação de serviço, havia aí realmente uma compra e venda, né? Mas
mas para se ter uma operação, uma importação por encomenda, tinha que realmente ser demonstrado, né? Tinha que haver uma demonstração. Então, essa era uma jurisprudência do Tite que já é antiga, né? Então, muito antes do tema 520, né? E nessa jurisprudência, no caso da importação por conta e ordem, se considera que o destinatário jurídico é o destinatário físico, né? Essa é a tese, né? Então, não se adota um critério da entrada física, né, nessa jurisprudência, né? É o destinatário jurídico, ele, na verdade, é quem realmente fez a operação de importação, foi o destinatário físico, né, aquele que recebeu no estado de São Paulo. E, no caso da operação por encomenda, modalidade por encomenda, aí o tema 520, ele trouxe uma luz maior a essa questão, pelo menos segundo a minha leitura, né? Porque ele, inclusive, traz a ideia de que isso não era uma coisa que era falado nesses julgados do Tite, né? A ideia de que, por que na operação por encomenda, então, o destinatário, o importador, né, o real importador, o importador jurídico, né, das mercadorias, não é o destinatário físico, né? Porque aí se tem que harmonizar a legislação, né, o que a lei complementar, a lei Candir fala, né, que ela efetivamente fala em destinatário físico, e esse texto não foi tido como não foi tido como inconstitucional, né? Houve aí uma interpretação constitucional desse texto, né, da Lei Candir, né? Ele não foi considerado inconstitucional, né, meus amigos, se me corrijam se eu estiver errado, né? Então houve uma interpretação constitucional desse texto, né? E a interpretação foi no sentido de que esse texto precisa ser compatibilizado com a possibilidade de haver operação ficta. Então o ministro Fachin fala muito bem disso, né? Então, o ICMS, ele é cheio de operações fictas, né? Quando você, por exemplo, envia mercadoria para um destinatário que não transita pelo estabelecimento daquele que adquiriu, né? E vai direto para um terceiro, né? Essa é uma operação ficta completamente permitida no ICMS, né? No nosso regulamento, que ocorre muitas vezes, né? Então, no caso da importação por conta, da importação na modalidade por encomenda, seria uma operação ficta, né? Você tem a mercadoria que ela sai da repartição alfandegada e vai direto para o importador, o adquirente, no caso do Estado de São Paulo, né, adquirente paulista. Mas o importador jurídico é a Trading Company que fez todo o processo. Então, ela foi lá, ela comprou a mercadoria do exterior, fechou o câmbio, pagou o câmbio com seus recursos, e essa mercadoria, ela leva um tempo, né, acaba levando um tempo para chegar no estado de São Paulo, no porto, né? E durante esse processo, né, aí ela tomou todo o cuidado, ela fez a venda, ou ela já fez muitas das vezes ela já fez essa venda, né? Então, por isso que a data da aquisição ou da venda para o adquirente de São Paulo não é relevante, né? Porque é óbvio que ela é uma operação por encomenda, ela já é uma operação que já vem para aquele encomendante, né? O sujeito foi lá e buscou essa mercadoria fora, né? Mas a legislação permite isso, né? Há uma diferença sutil aí, mas essa diferença está muito clara na resolução lá da Receita Federal, né? Então, essa possibilidade de haver uma importação por encomenda e de que essa importação por encomenda ela se traduz numa circulação ficta, né? Isso, então, tem que ser feito de uma forma que
se compatibilize, né, com a Lei Candir, que exige que a sujeição ativa se dê pelo critério da distinção física. Então, virou uma amálgama, né? Virou, na verdade, uma amálgama, não, uma coxa de retalhos isso, né? Porque aí depende do tipo, da modalidade, da forma como foi provado, né? Então, algumas pessoas vão dizer, né? Alguns fiscalistas diriam, né? Mas então nós estamos criando uma hipótese em que todos demonstrar que é uma importação por encomenda e se safar do imposto, pagar o imposto do Estado de São Paulo, né? Então, sim, nós não estamos criando hipótese nenhuma. Eu peço, com todo respeito, né, a quem faz esse tipo de afirmação, não é nós aqui que estamos criando essa hipótese está na lei. Isso aí está na legislação de regência, né? Então, e inclusive é uma hipótese que foi albergada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho que não sei se eu me fiz entender depois de tanto falar, né, doutor Eduardo? Me desculpe, viu? E desculpem os colegas aí. Eu sei que os colegas podem ter suas opiniões diferentes, eu respeito, posso realmente. No momento, é assim que eu penso, né? Então, é assim que eu voto. Perfeito. Perfeito. Então, doutora Luciana Aparecida Lisboa. Eu sigo o voto do excelente doutor João Maluf, com as considerações do doutor Jandir, que achei muito eficiente, né? Concordo que está caracterizada a importação por conta de terceiros e o imposto devido ao Estado de São Paulo. Perfeito, muito obrigado. Doutora Maria Cláudia. Eu parabenizo o patrono pela sustentação oral e também o doutor Maluf pelo voto que foi bastante claro, mas é justamente o que o doutor colocou no voto, que a representação fiscal expôs, que figura na DI, né, a autuada como adquirente da mercadoria claramente, e também consideramos que as mercadorias sequer circularam por Alagoas e por Rondônia, não foi só a questão do câmbio, né, que foi levado em conta, mas sim uma série de outros elementos que caracterizam realmente o procedimento realizado como importação por conta e ordem. E também mencionamos em nosso parecer, eu sei que é uma questão estranha aos autos, mas que o ICMS, ele também não foi recolhido para os outros estados, ele sequer foi recolhido para os outros estados. Portanto, o que tira, né, o que causa uma certa estranheza aí na argumentação da recorrente. Então, é só isso que eu gostaria de pontuar. Muito obrigado, Ana Maria Cláudia. Então, eu acho que esse caso já está bastante batido aí. Eu peço mais uma vez desculpas por ter me alongado. Eu vou, então, encerrar os debates e pedir a confirmação dos colegas para o julgamento. Então, eu peço a presença para a votação. Iniciando votação. Com a votação realizada, o processo de CROL, Comércio de Equipamentos e Serviços de Manutenção de Eletrônicos Limitada, em 4147796, teve o seu recurso ordinário conhecido integralmente, porém não provido em decisão unânime. Nós vamos passar para um próximo processo, então vou agradecer ao doutor Piero
E tenha um bom dia, doutor Pira. Obrigado, bom dia, bom trabalho a todos. Como não temos mais sustentação oral, eu vou pedir aos colegas, então, que se encaminhem ao primeiro processo da pauta eletrônica. É o processo de Felipe Augusto Casonato Martins, AIM 144994. Relatoria do doutor Jandir, é um recurso ordinário. Eu vou só fazer as gravações aqui de praxe. E, doutor Jandir, o processo já se encontra em condições, inclusive, de edição do voto. Então, fique à vontade. Na hora que quiser fazer a leitura, eu passo a palavra. Pois não, doutor João, só um minutinho que eu vou só, apesar do voto já estar no sistema, só vou corrigir alguns erros de digitação e já inicio. Pronto, já fiz o registro. Eu vou passar ao voto, então. Só lembrando que se trata de uma acusação única, é falta de pagamento do ICMS no valor de 306 mil arredondados, é referente à importação do exterior de veículo automotor por pessoa física. Então, é um caso um pouco diferente do que nós temos normalmente aqui. Então, se trata de uma importação por pessoa física de veículo automotor. Então, passando à leitura do voto. O relatório circunstanciado de folhas 8 é claro ao indicar que o presente trabalho fiscal originou-se em razão da emissão de ordem de serviço que teve por objetivo exigir o ICMS devido à importação de bem do exterior, veículo automotor, tendo em vista o trânsito em julgado de decisão judicial na qual se discutia a incidência ou não de tal imposto. Efetivamente, verifica-se as folhas 16, cópia do acórdão proferido pelo Pretório Excelso, via do qual foi dado provimento ao recurso extraordinário manejado pelo Estado de São Paulo, em ação promovida pelo autuado, ficando assentado que, abre aspas, ocorrida a importação após a edição da Lei Complementar 114 de 2002, o caso é de acolhimento do pedido recursal, aqui no voto do relator, né, na ocasião, do provimento ao recurso ordinário para reformar o acórdão decorrido e julgar improcedente o período autoral. Fecha aspas. Essa decisão transitou em julgado em setembro de 2020. Desse modo, conclui-se que, diante da coincidência dos objetos principais do processo principal e do presente processo administrativo, é claro a ocorrência da concomitância de que trata o artigo 30 da Lei 13.457 de 2009, atraindo a aplicação do exposto no parágrafo 1º, né, que é conhecimento de todos, né, que fala da renúncia do direito de litigar no processo administrativo. De mais a mais, ainda que assim não fosse, destaque-se que o lançamento observou a legislação em vigência, válida e eficaz, sendo que a apreciação de questões de índole constitucional, como é o caso, escapa da competência da sequência administrativa, nos termos do artigo 28 da Lei 13.457. Deste modo, o pedido para julgar improcedente o presente lançamento tributário, tendo em vista a ilegitimidade do Estado de São Paulo para a cobrança do ICMS de importação de bens importados por pessoa física para uso próprio, não reúne condições de ser conhecido. Então, só uma parte, né? Então, por dois motivos. O primeiro, que é a concomitância, e segundo, porque se trata de matéria constitucional.
Então, prosseguindo. Passa a analisar os pontos não abrangidos pela referida ação judicial e que constituem objeto do recurso ordinário. Quanto ao período para ser afastada da aplicação da multa de mora em razão da suspensão do crédito tributário por decisão judicial proferida nos autos, né, do processo de final 053, aqui mencionado, cumpre verificar que a exclusão da penalidade é cabível apenas nos casos em que o contribuinte tenha realizado o depósito do seu montante integral nos termos do parágrafo 3º do digitado artigo 30 da Lei 13.457 de 2009, combinado com o artigo 151.2 do CTN. E aqui eu transcrevo esses dispositivos. A matéria, aliás, não comporta mais discussão a partir da edição da súmula TIT 14 de 2018, né, que é de conhecimento de todos também, que fala que a lavratura de infração, sem incidência de penalidades, necessariamente depende do prévio depósito judicial do montante integral do crédito tributário, nos termos do parágrafo 3º do artigo 30 da Lei 13.457. Por via de consequência, forte no disposto, né, nesse dispositivo, né, inciso 3º do artigo 45 da Lei, perdão, forte no disposto no inciso 3º do artigo 45 da Lei 13.457, não há como se conhecer do pedido. Esse dispositivo que eu mencionei é o que fala que a matéria simulada implica no indeferimento do procedimento de recurso, né, que atente contra esse tema objeto de súmula. Prosseguindo. Por derradeiro, quanto ao pedido de reclassificação da multa, melhor sorte não ha sido autuado. Foi feito a míngua da existência de tipo específico, a infração foi capitulada na linha L do inciso 1º do artigo 85 da Lei 6374 de 89, que soa, que é que eu transcrevo, né? E prosseguindo. Salta aos olhos que a infração que constitui o objeto da acusação claramente não se refere a, abre aspas, emissão ou escrituração de documento fiscal de operação ou prestação tributada, como não tributada ou isenta, erro na aplicação da alíquota, na determinação da base de cálculo, ou erro na apuração do valor de imposto, desde que, nesse caso, o documento tenha sido emitido ou escriturado regularmente. Fecha aspas, isso na letra C. Ou a falta de pagamento do imposto apurada por meio de levantamento fiscal, isso na letra A. Considerando-se que a conduta da qual é acusado ou autuado não guarda exata correlação com os demais tipos detalhados no dispositivo, configura-se o tipo descrito como infração residual, isto é, abre aspas, hipótese não prevista nas demais alíneas desse inciso, fecha aspas, por não existir característica distintiva na conduta do agente que, pela aplicação do princípio da especificidade, possa trair a capitulação da infração em outro tipo infracional. Destarte, o recurso deve ser desprovido no ponto combatido. Indo para o dispositivo, dentro do exposto, conheço parcialmente o recurso ordinário e, nessa parte, nego o provimento. Esse é o voto, presidente, que eu submeto aos pares. Obrigado. Perfeito, doutor Jandir. Parabéns pelo voto. É uma concomitância clara, né? Já nasceu o auto de infração, né, sob a égide de uma decisão judicial, E em relação às demais questões que vêm à látere, né, eu concordo plenamente e vou, então, acompanhá-lo. Doutor Eduardo. Bem, parabenizar o voto do doutor Jandir, bem claro, objetivo. Eu também acompanho, embora fique aqui o meu desabafo, vocês não têm ideia de como me incomoda essa súmula 14 de 2008. Até a edição da mesma, eu proferia meus votos assim em sentido absolutamente contrário, né? Não consigo entender como o entendimento ele foi sedimentado, mas enfim. Mas a gente tem que acompanhar a súmula por razões óbvias, né? Então eu sigo o entendimento esposado e a conclusão do Dr. Jandir. Perfeito, muito obrigado, doutor Eduardo. Doutora Luciana. Também parabenizo o relatório do Dr. Jandir e sigo totalmente o voto dele. Doutora Maria Cláudia, alguma observação? Não, não tenho nada a acrescentar. Esse caso é bastante simples, o voto ficou muito claro e parabenizo ao doutor Jandir. Perfeito, muito obrigado. Então, vamos encerrar os debates, né? O doutor Jandir já registrou o voto, doutor Jandir? Sim, doutor. Já está registrado. Perfeito, pelo conhecimento parcial e não provimento do recurso. Então, vou encerrar os debates e pedir aos colegas que marquem a presença para julgamento.
Iniciando a votação. Votação realizada. O processo de Felipe Augusto Cassonato Martins, AIN 4144994, teve o seu recurso ordinário conhecido parcialmente e não por decisão unânime. Vamos passar para o próximo processo. E eu vou apenas avisar os colegas que o último processo da pauta, o patrono, ele pede que seja adiado o julgamento, porque ele demonstra que havia um outro compromisso marcado anteriormente e que o faria não poder comparecer à sessão. Como nós aqui temos tido bastante tranquilidade em relação a essas questões, né, e privilegiado aí a participação dos patronos, né, no processo, eu não vi nenhum problema em já retirar esse processo de pauta. Fiz a anotação aqui no despacho da sessão, né, avisando que esse processo foi retirado por conta do pedido do patrono, fundamentado no processo e tudo mais. Então, esse processo, ARC-PAC, Indústria e Comércio de Embalagens Limitada, AIN 4148917, foi retirado para a pauta, para um próximo julgamento, a pedido do patrono. Então, peço aos colegas que se dirijam ao processo de Gigaforte Distribuidora de Brinquedos S.A., AIN 4147378, é de minha relatoria. O voto já se encontra O voto não está disponível ainda. Ainda não está disponível? Não, está disponível sim. Aqui para mim sim, aparece. É o processo de Gigaforte? Eu atualizei em prol. Ah, sim, perfeito. Então, aí eu já registrei o voto pelo conhecimento parcial e pelo parcial provimento, porque tem uma questão relativa à aplicação da súmula TIT 10. Então, aqui é um recurso ordinário interposto por Gigaforte Distribuidora de Brinquedos. A decisão de primeira instância julgou procedente o AIN. A acusação é de crédito indevido em lançamento em dia não fundado em documento fiscal e sem a correspondente entrada de mercadoria no estabelecimento. O contribuinte traz algumas alegações e, em suas contrarrazões, a representação fiscal propugna pelo não provimento do recurso, requerendo nada obstante a aplicação da súmula TIT 10 em sua nova redação. Notar que as autuações aqui, elas foram referentes ao período de janeiro a dezembro de 2017. Né? Então, eu entendo que aí é o caso, né, de aplicação, sim, do quanto disposto na súmula TIT 10, embora possa haver alguma dúvida em relação ao mês de dezembro. Né? Mas, ao fim, eu então, estou fazendo aqui um esclarecimento que eu resolvi aplicar de modo geral para que a fiscalização, aqui nesse caso, o que não abunda não prejudica, né? O que abunda não prejudica, né? O que temos aqui a mais aqui não vai prejudicar o caso, né? Porque se realmente no mês de dezembro acabou entrando na hipótese em que o sistema já calcula diferente, já calcula automaticamente a taxa de juros para limitar a taxa Selic, então seria apenas o mês de dezembro isso, né? E, de qualquer forma, a limitação da taxa Selic, de juros de mora à taxa Selic nesse mês de dezembro, então não causaria efeito nenhum, né, nenhum problema. Então, eu resolvi, nesse caso, então, não ficar segregando, tentando ver se foi aplicado ou se não foi aplicado no demonstrativo, porque às vezes isso não é fácil, né? E aplicar, então, a súmula 10 para todos os meses do ano de 2017. Né? Porque a gente sabe que foi a partir de novembro de 2017, mês 11, que passou a valer a nova regra de limitação. É isso?
Então, esse caso foi um caso que a única particularidade é essa. Eu acabei aplicando a súmula a todos os meses, né? Embora tenha dúvida se de fato isso vai fazer alguma diferença em relação ao mês de dezembro, né? Então, primeiramente, a questão da nulidade eu estou afastando, né? A matéria já foi muito apreciada e afastada pela decisão recorrida, cujos fundamentos eu adoto para também decidir, né? A nulidade tocante ao auto de infração, né? Pela ausência de dados nos demonstrativos do fisco e que dispositivos citados não têm relação com a infração. Isso não... Eu afastei essa questão, né? A decisão de primeira instância fala o seguinte: é importante destacar que a defesa reclama possível cerceamento do seu direito de defesa em razão do demonstrativo estarem com dados faltantes. Entretanto, quanto a fiscalização notificou o contribuinte para declarar o motivo que o levou a efetuar os créditos, este simplesmente reconheceu o seu erro. Ora, nesse momento, caberia ao contribuinte especificar os valores individualizados por operação que teriam, naquele primeiro momento, sido tomados a título de crédito, mas que, ao final, reconheceu serem indevidos. Só ele, contribuinte, tinha controle sobre o detalhamento dos créditos. Não cabe transferir a possibilidade de prestar essa informação à fiscalização. Cabe a esta conferir, auditar, confrontar os valores que o contribuinte informa. Descabida, pois, a alegação de cerceamento de defesa. Quanto à possibilidade do crédito, a defesa nada argumenta. Ao contrário, reconhece estar errado o procedimento do contribuinte. Procedente, portanto, o mérito da questão. De fato, não se afigura qualquer cerceamento de defesa, tendo em vista que à autuada foram dadas diversas oportunidades para explicar a regularidade dos créditos tomados, isso antes da lavratura do AIM, com a notificação feita pelo fisco e também no presente processo administrativo por meio da defesa e agora com o recurso. Não há, portanto, qualquer demonstração de prejuízo por parte da autuada, não havendo que se falar em qualquer nulidade da autuação. Ademais, verifica-se que os dispositivos utilizados para a capturação tanto da infração como da multa estão em consonância com a prática infracional cometida de creditar ICMS sem estar fundado em qualquer hipótese prevista na legislação, conforme exige o artigo 61 do RICNES. Também não assiste razão à recorrente o tocante à alegação de decadência do crédito tributário correspondente aos meses de janeiro a março de 2017, uma vez que se aplica ao caso a regra decadencial prevista no artigo 1731 do CTN, conforme o disposto na súmula TIT 09. Nesse sentido, o fisco teria até 31/12 de 2022 para efetuar o lançamento, fato que se deu em 1/4 de 2022, conforme termo de ciência do DEC, as folhas 50. Razão pela qual não há que se falar em qualquer decadência do crédito tributário cobrado no presente AIM. Quanto à alegação de necessidade de incidência da multa sobre o valor histórico do tributo, sem atualização com juros, essa matéria já se encontra pacificada no seio do TIT, por meio da súmula 13, razão pela qual dela não há como se conhecer. Quanto à alegação de que a multa teria incorrido em ofensa ao princípio não confisco, essa matéria a gente vem não conhecendo, né, com base no artigo 28 da Lei 13.457. Além disso, como já dito anteriormente, a multa cobrada no presente ainda encontra-se totalmente prevista na legislação de regência, em plena vigência e eficácia, tendo completa correlação com os fatos aqui narrados, conforme o artigo 85.2J, que se aplica a infrações de crédito indevido em hipóteses não previstas nas demais. Ademais, não é possível, no presente caso, a pretensão de redução da multa, tendo em vista que a presente atuação implicou falta de pagamento do imposto. Por fim, não há qualquer alegação da recorrente em relação ao mérito da acusação, ou seja, o contribuinte nada diz no seu recurso a respeito da possibilidade de admissão do crédito por ele tomado, muito menos traz qualquer justificativa para sua apropriação. Havendo manifestação da representação fiscal em suas contrarrazões para a aplicação da súmula TIT 10 em sua nova redação, darei parcial provimento ao recurso para acolher tal pretensão. Então, com isso, parcialmente, porém, na parte conhecida, dou parcial provimento ao recurso ordinário, tão somente para aplicar o quanto disposto na súmula TIT 10 em sua nova redação, é assim como voto. Eu passo, então, imediatamente a palavra para os meus colegas. Doutor Jandir. Pois não, doutor João. Como bem expôs o voto, né, o contribuinte ele não ataca o mérito da acusação, né, ele traz apenas questionamentos orbitais. E nesses questionamentos, né, trata-se, na verdade, de questões simuladas, né, decadência e atualização da multa, que também não comportam maiores digressões, e também alegação de inconstitucionalidade, né, cujo conhecimento não é permitido contra o artigo 28, né. E eu, com relação ao artigo 527-A também, né, como se trata de auto de infração cuja acusação é de crédito indevido, tem por decorrência a falta de pagamento do imposto, também não há como aplicar. Então, por esses motivos, eu parabenizo pelo voto e também acompanho. Obrigado. Muito obrigado, doutor Jandir. Doutor Eduardo. Também igualmente acompanho o voto e parabenizo o relator.
Perfeito. Muito obrigado, doutor Eduardo. Doutora Luciana. Também parabenizo o voto do doutor João Maluf. E a infração foi confessada, né? Não tem o que falar. Então, mantenha o voto. Isso mesmo. Muito obrigado. Doutora Maria Cláudia. São apenas alegações de nulidade, sem contestar o mérito, portanto, está bastante clara a infração. Parabenizo pelo voto e concordo. Muito obrigado. Então, podemos encerrar os debates, né? Eu peço aos colegas que marquem a presença para a votação. Iniciar a votação. A votação realizada, o processo de Gigaforte Distribuidora de Brinquedos S.A. AIM 4147378 teve o seu recurso ordinário conhecido parcialmente provido em decisão unânime. Esse foi o nosso último processo da pauta, no dia de hoje. Então, eu agradeço aos colegas pela presença, pelo julgamento de hoje, e parabenizo o doutor Jandir pelo voto. Vamos, então, passar a palavra para os colegas fazerem suas considerações finais. E já agradeço aqui a presença da doutora Luciana. E seja sempre bem-vinda a essa Câmara, doutora Luciana. Agradeço. Vamos ver, estamos chegando ao fim aí do mandato, né? Então, vamos ver aí do mandato, não, desculpa, do ano, né? Então, vamos ver aí no ano que vem, podemos tê-la aqui novamente em outras oportunidades. Isso. Seja sempre bem-vinda. Muito obrigado. Prazer. Obrigado. Obrigado, doutor Jandir, também pela participação, doutor Eduardo e a doutora Maria Cláudia. Eu vou, então, passar a palavra, encerrando por aqui, dizendo que eu desejo aí uma boa semana para todos e esperamos aí que na sexta-feira tenhamos aí de novo um bom resultado, né? Mas vamos ter pensamento positivo, né? Porque é incrível como as coisas, sempre quando tem uma situação como essa aqui que a gente viveu, né? A gente às vezes fica com o pé atrás, né? Porque fica pensando, pô, será que o time vai entrar com um sapato alto, né? E aí, né? Achando que já ganhou, né? E vai ser a pior coisa fazer isso contra uma Croácia, né? Mas tenhamos fé. Então, espero que na próxima terça-feira a gente, então, consiga comemorar, né? Aqui nessa Câmara. Eu, então, vou passar a palavra aos colegas para fazer suas considerações finais. Eu vou passar primeiro ao doutor Eduardo, fazer uma mudança aqui. Doutor Eduardo. Bem, eu queria parabenizar mais uma vez os votos do Jandir, do Maluf, também elogiar essa flexibilidade dada pelo presidente, nesse caso foi retirado de pauta, em razão da impossibilidade do causídico, do advogado participar, porque muitas vezes é um contrato personalíssimo, né? Então pode até ser um escritório que tem mais advogados, mas foi procurado aquele advogado específico. Quando muitas vezes você tem uma auto-infração que é patrocinado por um escritório X e procura o advogado de um outro escritório só para fazer a sustentação oral, para apresentar os memoriais, para despachar. Então, isso tem que ser considerado, né? Sempre foi na história do Tite, mas aí, claro, depois houve, né, algumas câmaras que pensam de formas distintas, outras pensam como a primeira Câmara, que eu acho que é mais adequado, porque isso não traz prejuízo a ninguém. Fica muito claro quando você percebe que tem um objetivo aí protelatório, ou quando é realmente uma impossibilidade, uma questão de saúde, uma viagem, uma outra sustentação oral em outro lugar, enfim. Quando não causa prejuízo, né, isso vai até de acordo com a eficiência, porque permite que aquele advogado mais abalizado que foi contratado, ele possa expor da melhor forma os seus argumentos. Então, fica aqui o registro, né,
da minha concordância, parabéns a essa flexibilidade do presidente, e também espero que sexta-feira tudo corra bem. Eu penso em cada jogo é uma história, já sofri muito nessa vida com Copa do Mundo, né? E eu até estava querendo ver, certamente o doutor Jandir deve saber mais do que eu, se porventura na nossa próxima sessão, na terça-feira, já terá ocorrido a semifinal ou ainda não. Eu já estou pensando lá na frente, né? Então fica aqui mais uma vez o meu parabéns aos colegas e aguardando ansiosamente a homenagem à data de hoje por parte do Dr. Jandir, que sei que não nos decepcionará. Muito bom, doutor Eduardo. Muito obrigado. Então, boa pergunta. Aí depois fica para o doutor Jandir responder. Doutora Luciana, nós temos aqui o costume de sempre passar a palavra para fazer umas considerações finais, né? E eu vou passar, então, a palavra para a doutora Luciana. Eu gostaria de agradecer o acolhimento da Câmara e o excelente voto dos relatores, doutor João Maluf e doutor Jandir. Parabéns, viu? Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Luciana. Então, doutor Jandir, uma palavra. Obrigado, doutor João. Pois não. Mais uma vez eu gostaria de parabenizá-lo, né, pelo exercício da presidência com a costumeira galhardia, né, o que torna a nossa tarefa de julgar muito mais amena e também mais humana, né. Eu cumprimento também meus pares, a doutora Luciana, a quem, salvo engano, foi a primeira vez que fizemos Câmara juntos, né? Isso. Então foi um grande prazer tê-la aqui com a gente, né? Espero ter a oportunidade de vê-la novamente em 2023. Agradeço. Parabéns também ao Eduardo, né, pelas suas palavras, principalmente pela lembrança agora da natureza personalíssima do contrato de serviços jurídicos. Essa questão realmente é muito importante, porque às vezes aqueles que entendem, né, que o fato de o escritório contar com muitos advogados, no caso da ausência de um determinado advogado, não haveria problema para o constituinte, né, para o cliente, né, e na verdade, às vezes, como o doutor Eduardo bem lembrou, a contratação é feita para aquele profissional específico, né. Então foi muito bem colocado, parabéns aí pela lembrança, né. E também parabenizo a doutora Maria Cláudia, né, sempre representando as cores da Fazenda Estadual aí com elegância, com simpatia, né? Só antes de adentrar até na data comemorativa, o doutor Eduardo sempre é fervoroso, né? Seguidor aí dessas lembranças. Eu estava verificando aqui que se o Brasil ele passar do jogo da quarta-feira, nas quartas de final, o próximo jogo será na próxima terça mesmo, só que é a parte da tarde. Então, acho que vai ser posteriormente a sessão. O jogo está marcado para as 16 horas, né? Então, ainda na próxima terça estaremos na expectativa, caso passemos na sexta-feira, né, desse jogo. Hoje foi a minha última atuação aqui na primeira Câmara neste ano, né? Já que na próxima sessão eu vou estar ausente em razão da minha participação em sessão do CARF, né? E depois disso nós vamos ter o nosso recesso aqui no TIT. Então, para fechar com chave de ouro, né? Eu gostaria de lembrar que hoje é uma data, de certa maneira, lúdica, né? Em que se comemora o dia de São Nicolau, né? Acredita-se que foi em 6 de dezembro, né, do ano de 350, que o São Nicolau morreu na Turquia. Esse São Nicolau, né, durante o século IV, né, ele fica conhecido pela sua bondade, né, ajudando os pobres, especialmente as crianças, né, e jovens, e distribuía, né, sacos de moedas, né, nas chaminés das casas das famílias mais necessitadas, né. E isso tudo acabou gerando, né, dando origem, né, à lenda do Papai Noel, né. Então, com essa recordação, né, como eu disse, lúdica, né, eu me despeço, desejando a todos aí um ótimo dia de São Nicolau e que tenham, juntamente com suas famílias, né, um feliz e um santo Natal, e um ano novo aí com muita luz, muita paz, prosperidade e principalmente bastante saúde. Então, muito obrigado a todos e até 2023, se Deus quiser. Pois não, doutor Eduardo. Não, eu gostei, claro, sempre gosto das lembranças do doutor Jandir, mas fazer um comentário, levanta-se na próxima sessão de dezembro ou 6 de dezembro, né, doutor Jandir? Doutor, acho que deu uma travada no seu áudio, você podia repetir, por gentileza? Oi. Estão me ouvindo? Agora sim. Não, eu queria, desculpa pedir a palavra, interromper, né? Agradecer sempre as palavras do Dr. Jandir, ele sempre traz informações bem relevantes, e deixar aqui levantar uma celeuma para a gente discutir numa outra sessão. Dr. Jandir,
O Natal, então, seria 25 de dezembro ou 6 de dezembro, né? Então, quando for o caso, a gente põe na pauta, né? Mas muito obrigado, doutor Jandir. Mas só me antecipando, doutor Eduardo, quem é a pessoa que conhece de história aqui na nossa Câmara é a doutora Maria Cláudia, né, professora? Sim, Ela é sempre... exatamente, doutora Maria Cláudia. Ela vai Então vamos aguardar. Ela vai relatar o... Que seria o aniversário de Jesus, né? E pela tradição cristã, por isso que foi essa data. Mas já fazendo minhas considerações, obrigada aí, doutor Jandir, pelo conhecimento. Eu esclareço também que a partir da semana que vem eu estarei de férias também, foi minha última sessão esse ano. E sim, eu tenho mais 15 dias, porque teve a licença maternidade, né, que eu tirei por 6 meses, aí eu tirei 15 dias em outubro e agora 15 dias em dezembro. E agradeço aí sempre o espaço, né, que me foi dado aí para a representação fiscal, todo o respeito com que os doutores me trataram. A representação fiscal ela tem o costume de trocar os representantes a cada semestre, mas eu solicitei que eu continuasse aqui, porque eu gosto muito daqui. Eu fiz essa solicitação para o chefe de câmaras, não sei se serei atendida, mas vamos ver. Espero que sim. Às vezes eles atendem, como quando o representante já está bem entrosado, né, com a Câmara. Então, vamos ver se eu continuo aqui, porque eu vi que o retorno é no dia 10 de janeiro, né? É mais cedo esse ano de 2023. Então, eu gostaria de continuar. Vamos ver, né? Então, já aproveito para desejar aí um bom final de ano. Eu não vou viajar, vou descansar, porque... Bom, os que têm filhos aqui presentes sabem que eu tenho que o quão trabalhoso é cuidar de um bebê. Então, eu estou absolutamente esgotada por cuidar de um bebê de 9 meses. E meu filho tem dado bastante trabalho. Então, eu vou aproveitar aí para descansar e para aproveitar um pouquinho com ele também. Então, bom Natal, bom Ano Novo. Esse vai ser um ano muito especial para mim, porque é o primeiro como mãe. Então, vamos ver aí. Isso, eu espero que 2023 traga boas coisas para todos nós e que o Brasil, né, vamos ver, né, eu também aguardo, eu estive na Croácia já tive a oportunidade, é um país muito, muito bonito, com pessoas muito simpáticas, mas, né, eu vou torcer pelo Brasil, né, gente? Então, vamos ver. Tá. Muito bom. Parabéns, doutora Maria Cláudia, parabéns pelo bebê, parabéns por esse ano, né, de conquistas, e é um momento merecido, né, de descanso, realmente necessário e é a melhor época mesmo para descansar, né, estar em família, época de Natal, então tenha um bom descanso, eu faço votos que a doutora retorne para esta Câmara no próximo semestre, mas já parabenizo pela participação que teve, de excelência, né, de participação sempre com um olhar cuidadoso nos processos, né, e a gente vai crescendo junto, né, o debate aqui, o objetivo do debate é a gente expor as nossas opiniões, posições, respeitando, né, de cada um, e assimilando, né, aprendendo, né, isso realmente é do ser humano, né. Então, nesse ano, nós aprendemos com a representação fiscal e eu parabenizo pela sua participação. Muito obrigado. Espero que retorne e tenha um bom descanso, boas férias. Também obrigada. Eu preciso dormir um pouquinho, sabe, doutor? Porque meu sonho é voltar a dormir 8 horas por noite e assim, impossível. Maravilha. Mas vale a pena, né? Só uma parte, vamos torcer que o chefe da representação fiscal seja São Paulino e mantenha aí as cores tricolores aqui na Câmara, né? O presidente da doutora Maria Cláudia aí para o próximo semestre, se Deus quiser. Eu vou usar esse argumento com ele, vou falar que eles gostam de representantes tricolores. A gente precisa engrossar a torcida aqui, né, para o ano que vem, estamos precisando, né? Tem uma flamenguista aqui, uma intrusa, então, não é a doutora Luciana, é a outra doutora Luciana, viu, doutora Luciana? Tem uma flamenguista aqui. É tudo São Paulino. Eu também sou. Olha, São Paulina também, olha aí, ó. Eu estava vendo aqui também o e-mail, semana que vem estarei com vocês de novo. Maravilha. Então, não estaremos sós.
É isso. Mas então também estendo aí os votos ao Dr. Jandir, que faça uma boa Câmara, né, um bom trabalho no órgão federal, né, e tenha também um Feliz Natal, Feliz Ano Novo também, descanse bastante nesse período e, se Deus quiser, nos vemos no ano que vem. Eu vou, então, deixando aqui um abraço forte, doutora Maria Cláudia, doutor Jandir, né, desejando aí nos vejamos nos próximos anos com as baterias recarregadas, né, próximo ano. E agradecer ao doutor Eduardo, doutora Luciana, nos veremos na próxima sessão, né? É a última sessão desse ano, né? E então vamos ficando por aqui. Desejo então uma boa semana a todos. Essa foi a sessão de julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, do dia 6 de dezembro de 2022. Um grande abraço a todos. Até uma próxima. Tchau, gente. Um abraço. Tchau, gente. Tchau.